Bom dia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma EBD no ar, aonde nós estaremos hoje fazendo uma reflexão bíblica na nossa lição da escola dominical concernente a compromisso com a evangelização. Como eu já falei, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo é compromissado com a evangelização. É bem natural essa afirmativa e ela também pertence à lição de hoje, número 11. Na lição da Escola Bíblica Dominical. A grande comissão estipulada por Jesus, bastante conhecida em Mateus 28 e 19, é quando ele manda a igreja, ele não solicita, ele não pede, ele manda a igreja. É um imperativo: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão é uma realidade. A igreja primitiva, ela viveu bastante essa realidade e podemos dizer que até nós somos legado desta realidade cristã na vida dos pastores que nos antecederam. Muitas vezes, até se me permite esse comentário, homens analfabetos, homens que não sabiam falar, não tinham teologia, eram homens do pro-modo, pro-via e etc. No entanto, eram homens absolutamente cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, e somos um legado desse homem. Queremos também agradecer ao pastor Ademar Mota, ali do campo de saúde, porque está transmitindo diretamente pela rádio ABC Restauração. Então, todos os ouvintes da rádio ABC Restauração, que o Senhor continue com a sua mão, com a sua graça, com a sua paz sobre suas almas, sobre suas vidas, como também pelo canal YouTube. Nós estamos nesse momento fazendo essas 3 transmissões instantâneas pelo Instagram, que é o Instagram ADEB Oficial, e pelo ABC da Restauração, que é uma rádio web, como também pelo YouTube, o ABC da Restauração no YouTube. Então o alcance dessa live hoje pela manhã está ótimo, né? Ok. Se tiverem alguma reclamação de som, etc., de iluminação, por gentileza, façam para que a gente possa melhorar o máximo possível essa transmissão. Bom, estaremos falando sobre a grande comissão, que é o ide, ensinai e batizai, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. O que é que Jesus quis dizer exatamente com isso? Ide, ensinar e batizai. Ora, como se não tivesse a simplicidade dos próprios termos, como são os termos bíblicos, efetivamente. Seja bem-vinda, doutora Larissa, minha filha adotiva, né? Uma das minhas filhas adotivas, em nome de Jesus. Quer dizer também que é prazeroso diante de Deus recolocar o homem no plano original. Então, a proclamação do Evangelho, seja com palavras, seja com ações, é uma única forma de Deus reintegrar espiritual e socialmente o homem, não somente a igreja local, como a sociedade local. Por outro lado, também se torna a missão integral da igreja. Afora o fato de ser
afora o fato de ser a igreja, ela está se reunindo para ministração da palavra de Deus, para adoração ao Senhor. E é preciso que a gente mais uma vez bata neste conceito que nós não vamos à igreja buscar, nós vamos à igreja levar, estamos levando a nossa adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a missão integral da igreja é com o evangelismo, porque no evangelismo, o poder do evangelho transforma o homem natural em um homem espiritual e um homem bem-sucedido na sociedade. Então, meus queridos, o segredo efetivo da vitória de qualquer ser humano literalmente é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há a menor dúvida em relação a isso. Em relação a essa verdade, diz o nosso amado irmão Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, literalmente assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. E nós sabemos que o contexto bíblico é que os judeus eles pedem sinais e o grego eles pedem sabedoria. E aprove a Deus salvar-nos pela loucura da cruz. Glória a Deus, né? Então, primeiramente, o que é efetivamente evangelho? Nós estamos levando algo, precisamos saber que algo é este. Se estamos levando, entre aspas, esta mercadoria, precisamos ter uma consciência dessa mercadoria efetivamente. Até porque é inútil não experimentá-la, não estar envolvido com ela. Então, o evangelho é a junção de duas palavras gregas, que significa bem, e angeliar, ou angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Ou seja, quando se junta ambos, nós temos boas novas. Assim, a palavra evangelho significa literalmente boas novas. E, de uma forma mais radical, boas novas alvissareiras. Então, a pregação genuína do evangelho, para que o Espírito Santo possa convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus, é necessário que o homem tenha consciência da sua perdição. Porque nós podemos dizer com muita clareza que a igreja que não tem consciência do seu pecado não necessita de um Salvador. Para que Salvador? Para quê? Eu não tenho consciência do meu pecado. Então, a mensagem é essa: Cristo salva o pecador. É a grande mensagem do textuário da Bíblia de João 3:16. Então, pregar o evangelho é dizer à pessoa que nos ouve que Deus propiciou o único meio de salvação para a humanidade. E só por meio da aceitação dessa forma é que podemos e pode-se ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Como já foi ministrado quarta-feira passada a respeito da grande tribulação, salvos de quê? É a grande pergunta que alguém poderia se fazer. E nós já vimos que a resposta está na quarta-feira passada: salvos da grande tribulação. Quem prega o evangelho tem que ter a consciência exata de que Jesus Cristo é o único, absolutamente o único meio de salvação. Vez que a Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, como também Romanos 5:12 concilia-se com 3:23.
Ao mesmo tempo que em 3,23 diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, também diz que em 5,12 Jesus Cristo veio reconciliar consigo mesmo, com Deus, todos os homens. Então, nós precisamos, quando nós falamos do pecado de alguém, não é do pecado do que aquela pessoa fez ou deixou de fazer, mas é do pecado natural, daquele que já advém das nossas raízes, daquele que está em nossa gens. Nós estamos falando de algo para que o Espírito Santo possa usar as nossas palavras e fazer com que aquela pessoa tenha consciência do seu erro. Quando ela tiver a consciência, e aí vem o convencimento dado pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça de Deus, que é Cristo Jesus, e das coisas futuras. Então ele vai ter a ideia perfeita do que foi, do que poderá vir a ser, do que foi, do que é e do que poderá vir a ser. Então, meus queridos, meus amados, não tem como pregar evangelho sem que não se abra a consciência, não se ministre sobre o pecado. Porque quando eu ministro sobre o pecado, eu sim agora posso falar das boas novas. Quando nós vamos fazer aqui uma alegoria, vamos apresentar um medicamento, primeiro nós falamos dos males que estão concernente àquele medicamento. E muitas vezes a pessoa tem aqueles males e não tem noção de que tem efetivamente. Não tem a consciência de que tem aqueles males. Quando nós falamos dos males e que ele paulatinamente vai abrindo a consciência e absorvendo, então ele vai cair em si e vai até mesmo perguntar, e tem escapatória para isso? Então aí está o Evangelho. O Evangelho, a pregação dele, mesmo que seja uma imperiosa necessidade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em relação ao mundo efetivamente, não apenas aos nossos vizinhos, é a forma de se falar do Evangelho que o torna eficaz ou não eficaz, porque o Evangelho é o mesmo. O que altera é a maneira de... Nós encontramos o apóstolo Paulo, quando a gente analisa o livro de Atos, ele tem duas formas de pregar o Evangelho, de iniciar a pregação do Evangelho. Um é para os gentios e a outra é para os judeus. Quando ele começa, assim, em rápido pano de fundo, quando ele fala para os judeus, ele fala trazendo as promessas de Deus, falando de algo que os judeus efetivamente já conhecem. Só não tinha a consciência da prática do erro em ter matado Jesus Cristo. Eles não tinham essa consciência. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a pregar, como ele fez lá em Antioquia, ele começa a mostrar exatamente esse aspecto. Mas quando fala para os judeus, para os gentios, como é o caso lá na Acrópole em Atenas, ele fala iniciando dos próprios deuses dos atenienses. Ele não fala trazendo a promessa. Então você observa que existe várias formas introdutórias de se falar a mesma coisa. A mensagem é única, é perfeita. Só vai modificar a forma introdutória de se falar essa mensagem. Jesus teve uma forma introdutória de falar com a mulher samaritana. Ele teve uma forma introdutória e ela ingressou na conversa dele, etc, até que ele conduziu para a salvação. E ele tem outras formas introdutórias que não é o caso no momento. O que nós precisamos talvez é sermos orientados pelos nossos pastores ou por um bom livro. E aí eu recomendo o manual
de evangelismo pessoal do pastor Valdir Bícego, né? Parece-me que já falecido, se não me falha a memória, né? Mas deixou um legado muito bom, que é o legado do Manual de Evangelismo Pessoal. A nossa ADEB, ela possui o seu Manual de Evangelismo Pessoal. Já foi editado, já foi feito, né? Não está no prelo, já foi realmente posto para a gráfica. É uma questão agora de saber usá-lo em nome de Jesus. O outro detalhe é que a única agência de salvação do mundo é a igreja. Não existe outra agência de salvação no mundo. A igreja, ela é a mola propulsora do Espírito Santo, me perdoe. Mas a igreja, ela dá o impulso, ou ela tem o impulso do Espírito Santo de Deus, para que os seus membros evangelizem nas mais diversas circunstâncias. Às vezes, nós nem sabemos por que estamos ali, por que passamos por aquilo, qual é a finalidade daquela situação em nossas almas, em nossas vidas, nem imaginamos. No entanto, como nós somos os verdadeiros transmissores do Evangelho, nós somos os embaixadores de Deus, esta alegria da salvação nunca nos abandona. Então, não tem jeito. De uma forma ou de outra, nós estamos sempre falando para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, né? Porque isso é um impulso dado pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de lhe dar uma outra visão a respeito do Evangelho. Gostaria de lhe dar uma outra visão a respeito do Evangelho, bem interessante. O Evangelho, ele supre todas as necessidades do homem, mas todas, em absolutamente todas. Aceitar Jesus como Salvador é um privilégio muito grande. Costumo eu dizer àqueles que me são mais achegados que o maior privilégio da minha vida não é ser pastor. Pastor é uma consequência, uma chamada da parte de Deus para mim, paciência, para alguns de nós, né? Porque ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que são chamados por Deus, como Arão. Mas a maior alegria da minha alma é ser salvo em Cristo Jesus. Foi ter sido alcançado por isso. E eu gostaria aqui de salientar algo, que o evangelho que nós pregamos não é um evangelho teológico. Nós não estamos fundamentados em teologias para pregar o evangelho. A nossa teologia é uma teologia mais simples possível, porque o evangelho, ele é simples. A nossa teologia não tem intermediação, me permita, amado, nem mesmo da reforma protestante. Não tem, porque a reforma protestante nos ajuda a ter uma compreensão da palavra, amém? Mas ela não traz complementos a respeito da nossa salvação, embora ela diga somente a fé, somente a palavra. Mas isso aí já era. O que foi feito foi uma continuação de que deve ser somente a fé, somente a palavra, somente as Escrituras. Nós chamamos isso, na nossa teologia, de teologia pentecostal, que não teve nenhum teólogo ou reformador intermediário dela. Nós falamos, e aqui eu quero fazer uma recomendação para você,
desde, uma curiosidade, né, por sinal, desde 1930, atentou a data? Desde 1930, que as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD são fundamentadas na Palavra de Deus. Porque o objetivo é ensinar, é esclarecer, é ilustrar, é embasar as interpretações bíblicas. Então, queridos, quando nós falamos de Jesus, nós falamos pura, única e exclusivamente do Salvador, sem muitas teologias. Por que isso? Porque primeiro nós não devemos, e aí você tenha cuidado, muito cuidado com isso, não devemos tentar demover ninguém de suas crenças. Não é isso o objetivo do evangelismo. Não é de chegar para a pessoa e dizer que ela é errada em função daquilo ou daquilo outro. As crenças das pessoas, elas são muito erradicadas, são profundas. E a gente não consegue trabalhar a mente, não devemos procurar isso. Porque o Espírito Santo de Deus não vai trabalhar a mente da pessoa, ele vai trabalhar o Espírito. Então, o que nós devemos levar é a consciência da necessidade do novo nascimento. Nós devemos levar isso. Isso vai na alma. E é exatamente lá na alma, o centro das emoções, que o Espírito Santo vai trabalhar e buscar dar um novo entendimento, independente do entendimento que ele tem ou tinha. Pastor Pinheiro, me permite a ousadia, é muito experiente em evangelismo. Eu já evangelizei denominações, e já ganhei vidas que antes serviam em denominações que, quando perceberam o erro que eles estavam cometendo, não que eu dissesse, mas apenas apresentando o fundamento da palavra de Deus, apresentando a pessoa exclusiva de Jesus Cristo. Então, os debates, eles caem por terra. E o que é que vai existir efetivamente? Vai existir efetivamente a única interpretação das Escrituras, que é baseada numa expiação ilimitada. Por que eu estou dizendo isso? Porque até isso está trazendo algum erro doutrinário. Existem denominações que dizem que a expiação ela é limitada, ou seja, Jesus morreu apenas para um grupo restrito de pessoas escolhidas. Não, absolutamente não. Esse pensamento, essa visão teológica, ela vem de uma exegese, digamos assim, equivocada e até mesmo ruim, né? Existe uma interpretação forçada em 1 Timóteo 2:4, né? A interpretação diz que Deus afirma querer que todos os homens se salvem. Deus afirma querer. Lá não está afirmando que todos os homens se salvem, mas está afirmando o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? O que é que Ele quer? Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A interpretação forçada disso aí, ele quer dizer que aqueles que foram salvos e estão no conhecimento da verdade são apenas os homens crentes. Em verdade, o é, mas não na sua raiz, e sim na sua consequência. Na consequência, os crentes, salvos em Cristo Jesus, eles têm o perfeito conhecimento da verdade. Ainda embora que alguns relutem, né, concernente a isso.
nós rejeitamos essa forma de interpretação bíblica do Evangelho. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. O fundamento desta doutrina que nós ministramos está em João 4,42, que diz: testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas. A expiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é em favor do mundo inteiro. Então imagine-se diante de uma pessoa que não professa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, está escrito que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eis a razão pela qual Jesus mandou pregar aí o Evangelho a toda criatura. E nós temos esse dever, nós temos essa obrigação, né, de pregar o Evangelho a toda criatura, independente de quem seja ou de quem venha a ser. E aí eu lhe conclamo efetivamente, né? Lhe conclamo efetivamente a uma evangelização local e uma evangelização transcultural. Eu lhe conclamo a isso. Evangelização local é aquela que nós deveríamos efetivamente realizar. Por que chamo de deveríamos? Porque uma vez que muitas vezes pregamos por atitudes, por ações e pelo próprio testemunho, que é muito forte, diga-se de passagem, o seu testemunho fala mais de você do que as suas próprias palavras. Em síntese, o teu comportamento fala efetivamente de quem és tu. Apenas isto. Uma certa ocasião, um homem passava continuamente por uma cidade e uma mulher casada olhou para aquele homem e disse ao marido dela: verdadeiramente aquele homem é um homem de Deus. Eu quero fazer para ele aqui alguma estalagem, para ele repousar, para ele descansar. E ali não tem nada dito que ele efetivamente diga que é crente ou que deixou de ser. Mas o testemunho que ele dava com as suas ações, e aí é onde nós precisamos ter muito cuidado com o aspecto da santificação, porque o aspecto da santificação é separação, e alguém acha que se separando das pessoas, estaria se santificando. Paulo não fala isso. Paulo diz que nós misturamos com as pessoas, me fiz de tolo para ganhar o tolo, me fiz de judeu para ganhar o judeu, mas nem sou judeu, nem sou tolo. Eu apenas me fiz para ganhar. Então, é esse o nosso testemunho, nosso comportamento, que fala muito alto das nossas ações, das nossas atitudes. Nós encontramos, e aí vem minha orientação para você, a igreja ela tem efetivamente esses dois aspectos. Ela tem um aspecto da evangelização local, que não é apenas o seu culto, é algo mais. É o membro da igreja compromissado com o evangelho, cheio da graça de Deus, em ocasiões oportunas, e aí vem uma necessidade, falar do amor de Jesus para as pessoas. Lembrando-lhe, mais uma vez, de que o evangelho supre todas as necessidades do homem. O homem quer se divorciar, tranquilamente apresente Jesus. O homem quer se matar, tranquilamente apresente Jesus. A pessoa tem uma tristeza na alma, é uma questão psicológica, tranquilamente apresente Jesus.
Jesus, ele é o cerne do ser humano em toda a sua amplitude. Não importa o nível de conhecimento humano que se tenha. Quando a pessoa conhece Jesus, há um despertamento na alma dele. E um despertamento muitas vezes que pode fugir até a mim e a sua compreensão. Mas existirá sim. O Espírito Santo ali fez morada. Oh, misericórdia! Muitas outras coisas, muitas outras visões, outra realidade é trazida para aquela pessoa e muitas vezes está muito fora do nosso entendimento. São coisas pessoais. Já evangelizei um homem que cria muito no espaço, nas estrelas, nos céus, na influência dos elementos, da água, do fogo, da terra, do ar, etc. Passei uma tarde inteira com este homem, ouvindo-o. Deixei que ele explicasse as razões da sua fé, porque eu também teria horas para explicar a razão da minha fé, mas não precisei de horas. Eu não precisei de horas. Eu precisei apenas de pouco menos de 1 hora das 3 que eu ouvi. Precisei menos de uma para fazê-lo cair em si. E este homem aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a evangelização local, que a gente faz de todas as maneiras, de todas as formas. Nós fazemos através das lives, agora que está muito difícil sair à rua, bater, para conversar, para falar do amor de Jesus, está muito difícil. Mas eu quero fazer algumas referências aqui nesse momento, que é justo que se faça. Eu posso fazer algumas reuniões na minha casa. Posso sim, posso trazer algumas pessoas que não são evangélicas à minha casa, mantendo o padrão estipulado pelos órgãos de saúde, a higienização, com álcool, o uso da máscara, o distanciamento. Posso passar uns slides evangélicos, né? Há muitos anos atrás, eu fui convidado para participar de um evangelismo, dando meu testemunho. E eu fui. E quando eu cheguei lá, estava em uma garagem bem ornamentada, com coffee break, com a tela de cinema, etc. E foi quando eu soube que aquele homem, ele era um oficial da aeronáutica, uma grande patente da aeronáutica, né? E ele chamou os seus colegas para uma reunião social. E os colegas vieram. Naquela reunião social, ele passou um filme sobre Israel. Houve um garoto, um rapazinho que cantou, e depois o irmão Pinheiro deu o testemunho dele, quando ele então entrou em cena e começou a falar do amor de Jesus. E naquele oficialato ali presente, algumas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Era a maneira como ele tinha. Nós costumamos dizer que advogado ganha advogado, médicos ganham médicos, engenheiros ganham engenheiros, e assim sucessivamente. Eu quero parabenizar a ABC da Restauração pelo alcance que ela possui em levar a palavra de Deus pelas ondas sonoras. Nós temos uma jovem senhora chamada irmã Cleide, que coordena esse trabalho da ABC da Restauração, como também trabalha numa rádio lá em Jacobina. E ela, pelas ondas desse rádio, ela anuncia a centenas de quilômetros o Evangelho. E a rádio web não é centenas de quilômetros, são milhares de quilômetros. Em qualquer lugar deste país, nós podemos estar ligados na rádio web se houver uma internet. Então, é a forma de evangelizar mesmo, comunicar as boas novas, não somente através das suas atitudes pessoais, que são nossas ações,
mas também através de palavra. Jesus cumpriu 3 ministérios aqui na terra. Ele pregava, ensinava e curava. E é o ministério da igreja. O ministério da igreja é pregar, ensinar e curar. E ele nos mandou fazer isso também. Testemunhar com ousadia a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por outro lado, trouxe um comentário a respeito da evangelização local, como também trago um comentário a respeito da evangelização transcultural apoiada pela ADEB, que é a nossa denominação, que é a Agência Amor Sem Fronteiras. Nós temos irmãos nesta denominação que são cooperadores financeiros da Agência Amor Sem Fronteiras, que ela não leva apenas a palavra de Deus, ela leva uma transformação completa para aquelas crianças situadas na ilha de Karachi, que é uma ilha amaldiçoada, ou foi amaldiçoada, e agora está sendo tomada do reino das trevas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sob a responsabilidade da nossa missionária, irmã Miriam Camargo, residente ali em São Paulo, que os missionários locais têm feito um trabalho extraordinário. Está levando o evangelho, está levando comida, está levando arroz, está levando feijão. Estão construindo uma escola, estão construindo uma casa para os missionários. É uma obra de um vulto que nós não podemos aquilatar. São mais de 50 pessoas, meninos, que são adotados por nós, ou por todos que fazem a Agência Amor Sem Fronteira, com a cooperação mensal de R$100. Pelo amor de Deus, R$100, você gasta isso em menos de uma semana. Tanta coisa fútil, que misericórdia. Mas nós estamos ali, nós, a ADEB, estamos ali, levando a palavra de Deus, levando alimentação, levando educação, fazendo uma transformação completa. E Deus tem demonstrado o quanto está satisfeito com aquele trabalho ali, que tem operado com milagres naquele lugar. Então, meus queridos, nós somos os responsáveis por isso. Posso ir a Karachi? Não. Eu não tenho como ir a Karachi. Principalmente agora, já não tinha antes, e principalmente agora é que não tenho mais. No entanto, posso ajudar quem está em Karachi? Sim. Sim, de todas as maneiras eu posso fazer isso. Então você poderá ser um agente de missão transcultural sem necessariamente estar lá, mas apoiando quem está lá, ajudando, cooperando, seja orando, seja financeiramente mesmo. Né? Recentemente uma senhora fechou uma escola, a pandemia forçou ela a fechar a escola. Ela pegou o fardamento da escola, os livros da escola, e fez uma doação completa. Os meninos não tinham chinelo para calçar, não tinham uma roupa para vestir, não tinham uma comida decente para comer, não tinham um livro para ler. E de repente receberam tudo isso em abundância. É a mão de Deus nas missões transculturais. Esse trabalho, a gente não quer mudar a cultura de ninguém. Mas eu quero lhe dizer que quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele tem uma transformação radical, até mesmo na sua própria cultura. Não que a gente vise isso. Não, nós não visamos isto. Mas isso é uma consequência do novo nascimento. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo
destruindo as culturas e tornando... Não. Embora a mensagem do cristianismo seja universal, não tem a menor dúvida disso. Agora, quando Jesus voltar, cada povo, cada etnia, cada língua, oh glória, vai subir e eles vão apresentar a Deus o seu louvor, a sua adoração, de acordo com a sua própria cultura. Nisso aí nós temos um erro no Brasil terrível. O Brasil é um país de miscigenação racial. Então nós temos N tipos de cultura nesse país, mas a cultura básica deste país não pode ser uma cultura afro. Não, nós temos uma mistura afro. Não pode ser uma cultura indígena. Não, nós temos uma cultura indígena. Não pode ser uma cultura europeia. Não, nós temos também cultura europeia. Agora, quando Deus propiciou ao Brasil a miscigenação racial, Deus estava vendo que o Brasil seria o maior celeiro de missionários do mundo. Porque neste país nós temos brancos dos olhos verdes, como também nós temos negros dos cabelinhos, como também nós temos pessoas com feições indígenas. Nós temos tudo nesse país. E estas pessoas podem chegar em qualquer lugar. Nós temos ícones neste país que são referências, ícones do futebol. Lá fora se fala de Pelé, se fala de Romário, se fala de Ronaldinho. São meios, são estratégias que Deus criou para que nós, brasileiros, pudéssemos chegar. Eu costumo imaginar e pensar e dizer que o Brasil será o último cartucho de Deus para evangelizar a humanidade. Nós temos brasileiro em todos os lugares do mundo onde você chegar. É uma porta aberta ser brasileiro. É uma porta aberta. Então, o Senhor tem nos ajudado isso. Em função das culturas locais, vamos entender a palavra de Paulo em 1 Coríntios 9, versículos 19 e 22, na compreensão maior, quando ele diz: sendo livre, me fiz de servo para todos. Judeus para com os judeus, sem lei para os que não têm lei, contanto que eu os ganhe para Jesus. Então, é interessante, está na cultura local, as mulheres raspam a cabeça, vai raspar a sua também. As mulheres vestem longo de arrastar no som, você vai vestir também. Ou as mulheres, elas dançam, pulam, você vai dançar e pular também. Porque é necessário uma identificação com aquela cultura local para que a gente ganhe aquela pessoa. Nós não vamos ganhar ninguém, irmãos, por essa diferença estúpida de sermos diferentes. Sim, nós sabemos que somos diferentes e até vivemos esta diferença, mas essa diferença não é o alicerce do evangelismo. Quando você ministra a palavra de Deus da maneira coerente, da maneira correta, leva as boas novas para uma pessoa que bebia, a pessoa deixa de beber e ele se torna diferente. Com a pessoa que só vestia feito um hippie, ele deixa de se vestir assim e se torna diferente. E vai viver essa diferença. Mas quem vive essa diferença sabe que essa diferença não está no seu procedimento natural, mas está em função de ter encontrado Jesus como seu Salvador. E aí o Espírito Santo na alma do ser humano não somente o convence do seu estado anterior, como das todas as possibilidades de mudança. Aí eu volto a afirmar, apresente Jesus, ele supre todas as necessidades do homem. Está sem emprego? Apresente Jesus. Está sem família? Apresente Jesus.
Está morando na rua? Apresente Jesus. Amém? Porque é isso que é o Evangelho, o poder de Deus para a transformação e salvação de todo aquele que crê. O outro detalhe também é uma forma errônea que nós temos concernente a Atos 1 e 8. A forma errônea é assim. Eu vou dizer o que Jesus não disse, para depois dizer o que Jesus disse. Jesus não disse: primeiro pregue em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois seja testemunha até os confins da terra. Não, ele não disse assim. Ele mandou pregar tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto é simultaneidade. O Evangelho, se estivesse lá em Jerusalém, eu acho que não tinha saído nunca de lá. E quase não sai mesmo, se Deus não manda a perseguição para os crentes cair fora, Filipe bater em Samaria e lá vai por aí afora. Para entender que o Evangelho não devia ser pregado unicamente, nem primeiramente, mas simultaneamente. Então eu prego o Evangelho todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Apresento Jesus como Salvador. A fraqueza do Evangelho está em como apresentar Jesus. Eu apresento Jesus como aquele que cura, pronto, ele cura, acabou-se. Eu apresento Jesus como um baú de promessa, o cara abre a tampa, recebe as promessas todinha, pronto, acabou-se. Eu apresento Deus, clama a mim e responder-te-ei, pronto, então eu vou clamar, ele vai me responder, acabou-se. Mas nós erramos na pregação do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado mostrando ao homem a necessidade. O homem só vai ter necessidade de beber água se ele tiver compreensão da sede dele. Enquanto ele não tem essa compreensão da sede dele, enquanto essa sede não bater, ele não vai ter necessidade de beber água. Fome é a mesma coisa, roupa é a mesma coisa e salvação é a mesma coisa. Então nós costumamos em igrejas, algumas igrejas evangélicas, apresentar festas, apresentar pregações de bênçãos, apresentar tanta coisa, ilude o homem entra ali iludido, sem consciência do seu pecado. Ele passa a fazer parte de uma denominação evangélica sem a menor consciência do seu pecado. Aí a gente encontra milhares de pessoas dizendo: eu faço parte de tal denominação. Nasceste de novo? O que é isso? O que é isso? Claro que não sabe. Não passou por isso. É óbvio que não sabe. As coisas que o Senhor tem feito neste país, desde 1927, eu digo assim, em 27, porque é a partir daí que nós temos um primeiro relatório, digamos assim, de uma cidade de Belo Horizonte concernente ao Evangelho. Quando aquele pastor chega naquele local, ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Hoje, o nome de Jesus está tão vulgarizado, que a própria pessoa, mesmo sem ter nenhuma ciência, diz: não, é só nascer de novo, não, é só salvo. Mas se você perguntar: você é salvo de quê? Eu sou salvo dos meus pecados. Não. Seus pecados, você não é salvo dele, você é perdoado dele. Então, existe uma deturpação tão grande da forma de apresentar Jesus, que isso tem enfraquecido o Evangelho. O que tem enfraquecido o Evangelho não é o Evangelho. O que tem enfraquecido o Evangelho é a forma efetivamente de se apresentar esse Evangelho, né?
a eficácia de um determinado medicamento, muitas vezes, não está exatamente nele, mas na posologia. A posologia é que mostra a eficácia. Agora, amém. Consciente que nós temos, ou consciente que nós somos, de que o Evangelho deve ser levado a toda criatura e que a igreja tem um compromisso com o Evangelho. Quando eu falo de igreja, eu estou falando das pessoas em si. Vem o grande detalhe. É um grande detalhe. Qual é o requisito que Deus quer de mim para eu pregar o Evangelho? O primeiro requisito básico é de que você tenha certeza da sua salvação. Porque se você tiver convicção da sua salvação, o seu testemunho muitas vezes é tão forte que pode fazer outra pessoa também crer na possibilidade de ser salvo em Cristo Jesus. Então, não há possibilidade de você não ter a convicção. Preste atenção, essa convicção não é mental. Não existe nenhuma outra condição para se entrar no reino de Deus. Não é o estudo, não é o cabedal de conhecimentos, não é a faculdade, não é a inteligência. Não. Não existe nenhuma outra forma de se ingressar no reino de Deus, senão pelo novo nascimento. Só. E o novo nascimento só se dá na compreensão de que eu preciso de um Salvador. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, a minha alma experimenta o novo nascimento. Experimenta. Eu experimento, é algo que eu posso experimentar e outra pessoa não experimentar. Eu posso perguntar qual é o sabor de peixe japonês? E alguém poderia dizer, não sei, nunca comi. Claro, esse é o aspecto do evangelismo. A primeira coisa que tem que acontecer é que o seu testemunho seja um testemunho convicto da sua própria salvação. É um testemunho convicto de que aquilo que Deus fez na sua vida poderá fazer até melhor na vida de outro. Quando eu dei o meu testemunho para um grupo religioso de outra denominação, aonde não criam tão efetivamente na pessoa do Espírito Santo, eu deixei 3 homens impactados e eles ficaram com os olhares voltados para cima de mim. E eu dei o meu testemunho completo da ação do Espírito Santo, da ação de Jesus Cristo, e terminei dizendo a eles, embora eles não crescem, mas eu cria. Então eu disse, eu creio que se vocês derem ouvidos, essa minha experiência na vida de vocês será bem maior. Deixei-os ali e fui-me embora. Apenas fui embora. Alguns anos depois, estou entrando em um supermercado e o segurança daquele supermercado me aborda. Bom dia, aquele homão grandão, fardado. Bom dia. Eu dei bom dia natural e fui andando. Aí ele olhou para mim, me interrompeu e disse, você não está me reconhecendo? Eu disse, não. Aliás, até me perdoe, eu conheço tanta gente, sou péssimo de memória. E de nomes, então, sou horrível. Mas me ajude. Quem é o senhor? Ele disse, o senhor se lembra que nós estávamos sentados em uma escada ali esperando para o senhor iniciar o culto e nós lhe interrompemos? O senhor deixou o culto com outra pessoa e nos deu atenção? Eu digo, sim,
Me lembro. Vocês eram daquela religião assim. Ele disse, Depois daquele dia, a sua palavra me impactou. E eu fui visitar uma igreja evangélica. E hoje sou membro dessa igreja evangélica, sou batizado nas águas, quero dizer ao Senhor, é maravilhosa a minha experiência com o Espírito Santo. Eu não tive outra ação senão abraçar aquele meu irmão na fé em Cristo Jesus. Nos abraçamos. Na verdade, o que aconteceu foi o impacto da minha convicção. O impacto da minha convicção. Não somente isso, mas os fundamentos bíblicos da minha convicção. Que aí é outra coisa necessária, né? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Uma certa pessoa veio contar para mim uma história bíblica. Aí disse a mim assim, que Jesus foi chamado para curar uma pessoa, uma criança, e não curou, deixou morrer. E eu perguntei, ele foi, por que Jesus deixou morrer? Porque Jesus sabia que se ele continuasse na vida, ele ia cometer muitos erros, tal. Aí eu disse a ele, vamos fazer uma coisa nós dois. Vamos fazer uma coisa pequena. Se tu me mostrar, eu vou te dar uma semana para tu me mostrar essa história na Bíblia. Se tu me mostrar essa história na Bíblia, eu passo para a tua religião. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é instantâneo, eu passo para a tua religião. Agora, se tu não me mostrar essa história na Bíblia, tu passa para a minha religião. Porque o que eu vou te dizer agora é uma verdade. Jesus nunca foi chamado para curar alguém e não curou. Pelo contrário, todos aqueles que vêm a Ele com uma necessidade, eles são atendidos. Podem não corresponder ao Cristo que os atendeu, mas são atendidos. E ele estupefou-se. Ele disse, não, essa história eu aprendi em determinada religião assim. Pois volte lá, veja quem lhe ensinou isso aí, traga para mim, que eu quero me converter para a sua religião. Evidentemente, isso nunca aconteceu. E evidentemente também, ele pasmou e também nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque muitos de nós podemos ser iludidos. O camarada vai ministrar a palavra de Deus, aí começou dizendo assim, existe uma lenda em Israel. Aí eu já abri os olhos. Se ele sabe que em Israel tem uma lenda, ele tomou conhecimento disso pela Bíblia. Não sei que ele tenha ido lá ver, visitou alguma besteira lá. Mas eu comecei a examinar melhor as palavras dele. Existe uma lenda em Israel de que quando um anjo viesse tocar nas águas, aí o Senhor para. Isso é besteira que tu está dizendo. Isso é tão fato, que Jesus, quando fez uma pergunta ao homem, o homem relatou a Jesus o problema dele. Qual é o meu problema? Meu problema não é uma lenda, não é um mito. Meu problema é que quando o anjo toca na água, eu sou aleijado, sou o último a chegar. Então para com essa idiotice, pelo amor de Deus. Não está escrito assim na Bíblia. Mas para que eu diga isso, eu preciso ter o conhecimento bíblico, o embasamento necessário. Estava em uma aula de história na faculdade, quando alguém veio dizer a mim sobre a nação de Israel. Mas eu sou professor de história. Você é professor de história, mas de Bíblia quem conhece sou eu. Aqui, Bíblia, sou eu que dou show. Eu fui obrigado a dizer isso. E aquela professora de história parou e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou falar das histórias das nações todas, agora de Israel é o pastor Pinheiro que vai falar. Eu disse, muito bem, aí eu entendo. E fui e dei aula sobre o surgimento da nação de Israel. É preciso que a gente conheça a Bíblia. Estávamos uma vez falando das culturas dos povos. E alguém veio falar da cultura afro, dizer que era a cultura mais abrangente. Por que para? Porque o cristianismo é a melhor resposta para
toda e qualquer forma religiosa do mundo. Baseiam-me na palavra. Então, algumas vezes nós temos que ser efetivamente isso, teólogos, digamos assim, brigões com as coisas de Deus, defensores das coisas de Deus, mas em outras vezes a gente deixa a pessoa falar, para depois então a gente nem arguir, a gente apresentar Jesus como Salvador na vida dele. O outro detalhe, fora a convicção da salvação, fora o conhecimento da palavra, é: não evangelize sem orar. Nunca. A oração, ela vai lhe abrir o leque da oportunidade que Deus vai lhe dar para você apresentar de maneira correta, direcionada a palavra da necessidade daquele ser humano. Então não basta apenas ser crente. Não basta apenas ser crente. Mas se está determinado a evangelizar, se está determinado a falar do amor de Jesus para qualquer pessoa, ore. Peça a Deus. Determinada pessoa está lhe incomodando. Meu Senhor, me dê uma oportunidade. Eu trabalhei com um cidadão que o nome dele era Damião, porque o irmão, o nome dele era Cosme, porque o outro irmão era Damião. E ambos tinham sido sacrificados, tinham sido oferecidos como oferenda a São Cosme e Damião. E Cosme tinha um ódio de mim, mas eu achava aquilo natural. O ódio dele por mim. Porque eu achava natural. Porque é uma incompatibilidade espiritual muito grande. É um distanciamento muito grande espiritual. E eu aceitava aquilo com naturalidade, aquele ódio que ele tinha por mim. Mas com naturalidade, vírgula. Mas apresentava ele ao Senhor e dizia a Deus: me dê uma oportunidade de um dia apresentar você a este homem. Me dê oportunidade, me deu. E um dia Deus deu. E quando eu falei, quando houve uma oportunidade de eu socorrer, inclusive, este homem, quando eu socorria ele, pouco tempo depois, ele abriu a boca para me dizer: eu não imaginava que você fosse desse jeito, porque vocês cristãos são horríveis, são antipáticos, são chatos. Vocês querem convencer a gente de todo jeito. No entanto, ele viu que eu tinha um procedimento diferente, mas não porque eu queria, mas em função de aguardar de Deus a oportunidade adequada para falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Quanto tempo ia passar? Não sei, mas eu estava orando por isso. Seria eu o instrumento de Deus? Também não sei, também não sabia. Mas eu estava orando por isso. Então, meus queridos, não há possibilidade de êxito no evangelismo sem oração. Você pode ser crente, nascido de novo, você pode conhecer a Bíblia, ser professor nela e lá vai. Sem oração, não há possibilidade de êxito. Êxito. Estávamos numa certa ocasião pregando o evangelho aqui na praça e foi me dada a oportunidade. Eu fui pregar o evangelho e falei sobre o pecado. Esclareci sobre o pecado. Fiz um esclarecimento sobre o pecado. Mas quando terminou a ministração, ninguém aceitou Jesus. Mas quando terminou a ministração, tinha um homem sentado na mesa de um bar tomando uma cervejinha. Ele disse: o senhor pode sentar aqui comigo? Eu digo: posso. Aí eu perguntei: no seu lugar, eu posso pedir um refrigerante para mim? Ele disse: pode sim. Por favor, me traga uma Coca-Cola. Porque a Coca-Cola ia diferenciar da cerveja que ele estava tomando. Aí eu vi o pastor sentado na mesa de um bar de uma pessoa, assim, ele tomando Coca-Cola. Eu não ia tomar nem Guaraná para que não houvesse uma espécie de similaridade, né? Pelo menos da cor. E diante daquilo começamos a conversar e ele disse:
Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que era o pecado. Quem foi que disse ao Senhor? Onde foi que você estudou? Quem foi que lhe ensinou que que tudo que você disse significa pecado? Aí eu peguei, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. E ele disse, eu vou sair daqui pensando direitinho nessas palavras que o Senhor deu. Nos despedimos. E lá vai ele com o efeito da palavra de Deus no seu coração. Atenção. Se ele tomou uma decisão na vida dele em função desse efeito, glória a Deus. Se ele não tomou a decisão na vida dele, é lamentável, porque tornou-se pior do que os outros. Porque tinha consciência e não fez. Isso não é engano, isso é erro. A Bíblia coloca isso como erro. Então, meus queridos e meus amados, que Deus nos abençoe, continue nos ajudando mais e mais em Cristo Jesus. Você pode ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas estranhas 10 milhões de vezes, mas muitas vezes é confinado dentro da igreja. Confinado dentro da igreja, né? Só sabe falar para crente, só prega para crente, só ensina para crente. Ensinar Mas, quando nós somos impulsionados a levar a palavra de Deus, nós temos que levar a palavra de Deus ao coração do homem. E aí, só através de oração. Você pode até dizer a mim assim, mas eu não tenho tempo para orar. eu vou ficar calado em relação a essa palavra. Mas tudo bem. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Eu vou lhe mostrar uma oração telegrama. Como é a história, pastor? É oração telegrama. E tem essa oração na Bíblia? Tem. Quando o rei olhou para Neemias e disse a Neemias, está triste o teu coração, porque o teu semblante está caído. Aí a Bíblia diz assim, Neemias, antes de responder, a Bíblia diz assim, e Neemias orou ao Senhor. Aí respondeu. Oração telegrama. Alguém chega para você e para mim e diz, qual a razão da tua fé? Oração telegrama. Jesus, me dê a palavra adequada agora. Vamos conversar. Passava eu junto de alguns sábios, segundo o mundo, né? E eles falando, conversando entre si, né? Perdoe-me. Perdoe-me. E eles conversando entre si, falando sobre a importância dos elementos. E falando o quanto ele amava o barulho das águas, a paz que ela trazia, ser tratado com pedras preciosas, tomar banho com água, com pétalas de rosas, etc, etc, etc. Eu fiquei curioso. Aí me aproximei com curiosidade. E eles começaram então a falar para mim. E eu, amém, rapaz, que coisa boa. Eu poderia ajudá-los? Então olharam para mim assim, disseram, eu sou doutor, o outro é doutor, quem é esse aí? Só se for um PhD, né? Porque me ajudar em quê? É porque vocês amam realmente essas coisas maravilhosas que trazem tão benefício, mas eu amo o Criador dessas coisas maravilhosas que traz esse benefício. E ficaram meio estupefados. Um olhando para o outro, olharam para mim. De repente um olhou para o outro e disse, você é crente? Eu disse, sou. E fui mais longe. Sou e tenho uma relação de intimidade com o cara
que fez tudo isso, das quais vocês se aproveitam. Então, eu não tenho prazer no banho de rosas das pétalas que ele criou. Eu tenho prazer nele. Porque se ele criou aquilo, ele pode criar muito mais coisas para minha alma, para minha vida. Amém? Com licença. E deixei os dois lá, um olhando para a cara do outro, sem saber o que dissesse. A convicção do que você tem, né? A oração, mas não fiz aquilo sem que antes não mandasse uma oração telegrama, né? Até porque eu poderia ser considerado um intruso, um inoportuno, ou um importuno, né? Naquela conversação. Então não caberia a mim entrar na conversação alheia para poder desvirtuar ninguém, mas caberia a mim orar e ficar lá atento, né? Até que eles perceberam a minha curiosidade, me chamaram e eu entrei então no nível da conversa. Jesus fez a mesma coisa, né? Jesus sentou-se lá no tanque, ficou lá sentadinho, a mulher veio tirar água e disse, dá-me de beber. Eu perguntei, será que ele estava com sede mesmo? Ou ele iniciou apenas a conversa, né? E aí, amados, que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe. Já temos passado do horário. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Hoje estaremos em culto na igreja. É provável que a live do culto à noite seja transmitida da igreja, a partir das 18 horas até as 19h30, em função do decreto do nosso governador. Nós somos obedientes às leis dos homens, desde que as leis dos homens não firam os princípios bíblicos. E o princípio bíblico é que nós somos sujeitos à lei dos homens, né? Ok, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos dê um domingo de paz, em nome de Jesus. Que essa lição, essa explanação, essa explicação, essa instrução possa ter não só lhe agradado, mas possa ter lhe edificado. E faça o seguinte, em nome de Jesus, convide outros a nos seguirem, para que nós cheguemos a alcançar 1000 seguidores, em nome de Jesus, porque não estamos aqui para engrandecimento próprio, nós estamos ministrando a palavra de Deus. São seguidores não do pastor Pinheiro, mas da ADEB, são seguidores do ensino da palavra de Deus, são almas, são vidas que precisam, que necessitam crescer abundantemente na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, que Deus continue nos abençoando mais e mais em Cristo Jesus.